Olá, meu nome é Bárbara Marim Barcelos, sou cirurgia dentista residente do programa de cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais do Hospital Escola FEPEL. E o trabalho que vou apresentar é intitulado Avaliação de Reimplantes Dentários, uma experiência clínica de 16 anos, orientado pela professora doutora Cristina Braga Xavier. Dentre todos os traumas alveolo-dentários, a avulsão dentária é o mais grave, caracterizada pelo completo deslocamento do elemento dentário do osso alveolar. Seguindo as diretrizes da IADT, o tratamento ideal para a avulsão é o reimplante imediato, sendo que o prognóstico dos casos é afetado significativamente pelo tempo extra-alveolar e o meio de armazenamento deste dente. Assim, o objetivo deste estudo retrospectivo foi avaliar aspectos epidemiológicos e radiográficos relacionados ao reimplante de dentes permanentes em pacientes atendidos em um serviço de referência em trauma dental no período de 16 anos. Foram avaliadas variáveis demográficas relacionadas ao perfil do paciente, variáveis relacionadas ao dente avulsionado e avaliações imaginológicas foram realizadas nas radiografias iniciais de consultas, T1. 195 pacientes foram atendidos entre os anos de 2002 e 2018, vítimas de avulsão dentária. Utilizando os critérios de exclusão e inclusão, a nossa amostra desse estudo foi composta por 65 pacientes, sendo que 89 dentes permanentes avulsionados. 77% dos pacientes eram do sexo masculino, o que corrobora com inúmeros estudos na literatura que afirmam que indivíduos do sexo masculino apresentam maior probabilidade de sofrerem traumas alveolo-dentários. 64,6% dos pacientes estavam na faixa etária entre 7 a 12 anos. Provavelmente isso se deve ao fato das atividades realizadas por crianças e adolescentes serem mais arriscadas e são pacientes mais ativos fisicamente. Há também o fator biológico, em que existe uma menor quantidade de fibras do ligamento periodontal e fornecem, assim, uma resistência mínima ao impacto frontal. O dente mais acometido foi o incisivo central superior, representando 80,9% da amostra, devido à sua posição no arco dental e também relacionado ao overjet, no qual existe ou pode ocorrer a protrusão desses incisivos pela classe 2 e esses pacientes se tornam mais vulneráveis e suscetíveis a lesões traumáticas. 60,7% dos traumas ocorreram na rua e, consequentemente, esses dentes foram encontrados em ambiente externo. E sabe-se que o grau de contaminação nestes locais pode prejudicar o prognóstico dos casos, em razão de que favorece reabsorções radiculares inflamatórias e substitutivas e, assim, posterior perda dentária. O tempo extra-alveolar foi superior a 60 minutos em 67% dessa amostra, fator preocupante para a manutenção dos dentes a longo prazo. 50,6% dos casos desses dentes foram armazenados em meio seco, mas vale ressaltar que o meio úmido é o ideal, como o leite, uma alternativa barata e que mantém a viabilidade das células do ligamento periodontal e otimiza o prognóstico dos casos. De acordo com a análise radiográfica em T1 inicial, identificaram-se 3 casos de reabsorção inflamatória e 9 casos de reabsorção substitutiva. Assim, os reimplantes dentários deste serviço foram realizados principalmente em meninos com média de 13 anos de idade, tendo sido avulsões causadas por quedas e acidentes esportivos. Os incisivos centrais superiores foram os dentes mais acometidos e a maioria foi encontrada em ambiente externo, armazenada em meio seco e reimplantada tardiamente. Assim, foi possível constatar a necessidade de maiores campanhas educativas à população para que casos de reimplantes tardios diminuam e que esses dentes sejam armazenados de forma correta caso o reimplante não seja possível no local do trauma. O acompanhamento clínico radiográfico é essencial para intervir precocemente quando necessário e assim minimizar sequelas. A continuidade da coleta de dados desse estudo irá permitir uma análise de desfechos dos casos atendidos após 1 ano da avulsão. Essas foram as minhas referências e obrigada.